Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estamos iniciando mais uma videoaula para o site rbtech.info e na aula de hoje vai ser uma sequência de uma aula que a gente já postou aí no blog, que foi de como instalar o Windows 7. Estou aqui com a máquina virtual com o Windows 7 instalado. A gente aprendeu a fazer a instalação e mudar o perfil do usuário para ficar dentro do disco D, ao invés de ficar dentro do C. Então a gente tem um computador com duas partições, que é o C e D. No C a gente tem o sistema operacional e no D a gente tem os dados dos usuários. Então aqui tem meu usuário aqui dentro, minhas pastas de usuário, certo? Então a gente vai estar aprendendo como fazer uma formatação e manter esses documentos. Só que não é simplesmente fazer a mesma coisa que a gente fez no processo de instalação antes. Grande parte sim, mas a gente vai precisar de um detalhezinho na hora de trocar o perfil do usuário depois lá, que a gente vai ter que mudar, vai ter que alterar então na hora de fazer a formatação. Então eu já estou com o meu DVD do Windows 7 no drive de CD. E eu vou reiniciar minha máquina, vou dar boot por esse CD e vamos iniciar a nossa formatação. Esse procedimento você vai utilizar quando você já tem o Windows 7 instalado na máquina e você quer reformatar, você quer reinstalar ele no computador. Então vamos reiniciar o nosso computador. Se o computador de vocês não tiver o setup configurado para dar boot a partir do drive de CD, como primeira opção, então você tem que fazer essa configuração. No meu caso aqui eu já não fiz e já perdi a passada dele aqui. Então eu vou dar um reset na minha máquina virtual aqui. Então você tem que entrar aí na BIOS, colocar o drive de CD por primeiro nas opções de boot e o HD por segundo. Iniciando aqui, ele vai pedir para você pressionar uma tecla para iniciar do CD. Você pressiona qualquer tecla do teclado, certo? E ele vai iniciar a partir do DVD de instalação do Windows 7. Então, nesse momento é só você aguardar o carregamento. Aguarde alguns segundos aí até que haja o carregamento então do sistema a partir do DVD, para que a gente possa começar então a nossa formatação, a nossa reinstalação do Windows 7. Chegou aqui na tela, vamos escolher nosso idioma. Eu não vou explicar tudo de novo aqui, pessoal, até para acelerar um pouquinho a nossa aula. Isso aqui vocês já aprenderam na outra videoaula, então coisas que a gente já viu eu não vou estar reexplicando para vocês como é que faz, tá? Vou só fazer o procedimento aqui para a gente chegar na hora que tiver as mudanças, a parte diferente que a gente for fazer, eu vou explicar para vocês. Quem não assistiu a primeira videoaula, então dá uma pesquisada aí no blog, você vai ter a primeira videoaula para dar sequência. Escolher aqui a versão que a gente vai instalar. Aceitar o contrato. Instalação personalizada. Chegamos então na tela onde temos as partições do nosso HD. Temos a partição reservada para o sistema de 100 MB. Temos a partição C, que é onde o sistema está instalado. E temos a partição D, que é onde temos os nossos documentos. Então o que vai acontecer aqui? Vamos entrar em opções da unidade. A gente vai precisar zerar o conteúdo da partição do sistema e da partição C. Então essas duas partições aqui a gente formata. Na outra, que é onde você tem os documentos, você não mexe. Porque se você formatar a partição D, você vai estar apagando os seus documentos. Então nós vamos fazer o seguinte, seleciona a partição do sistema aqui, dá um formatar, ok. Seleciona a partição C, dá um formatar, ok. E com a partição do C selecionada, você vai dar um avançar aqui embaixo para fazer a instalação. E agora aguardar a instalação, todo o procedimento que a gente já conhece. Então eu vou dar uma pausa aqui na videoaula. E assim que terminar esse procedimento eu volto para a gente dar sequência com a explicação. Provavelmente seu computador vai reiniciar uma ou duas vezes nesse procedimento, tá? Então a hora que ele estiver reiniciado e chegar numa tela aí pedindo informações para você, a gente vai estar voltando já com a videoaula. Bom, terminamos aqui a nossa instalação. Agora a gente vai criar o nosso usuário aqui
fake, digamos assim, né? Que é o usuário que a gente não vai estar utilizando. Colocar o nome do nosso computador, avançar, senha vou deixar em branco, sem ativação do produto, perguntar depois sobre as atualizações, vou deixar aqui e rede doméstica. Vamos aguardar só ele reconhecer nossa rede aqui. Terminou de reconhecer a rede, já vai carregar aqui o Windows 7 na primeira vez, né? Já está preparando a área de trabalho para a gente aqui. Então é só aguardar um pouquinho para ele iniciar o nosso usuário pela primeira vez. Pronto, terminou de carregar aqui nosso usuário. Agora, lembrando que a gente tem que fazer aquela alteração no registro, né? Para a gente trocar o perfil de usuário de pasta. Então vamos lá no Reg Edit. Vamos procurar o Profile List. Se você não está conseguindo acompanhar, não está entendendo esse conteúdo direito, você deve olhar a nossa outra videoaula, que isso aqui está tudo bem explicadinho lá. Essa aula aqui não tem por objetivo repetir o conteúdo, e sim ensinar um conteúdo novo para você. Então lembrando que você deve olhar a videoaula de instalação do Windows 7 para aprender o que a gente está fazendo aqui e por que a gente está fazendo. Achamos o Profile List. Agora a gente tem aqui no nosso D, computador, disco D, temos a pasta usuários, vou copiar o nome dela aqui. E dentro da pasta usuários temos o usuário Ricardo que a gente tinha lá dentro. Essa pasta aqui do usuário que você já tinha, você renomeia ela para alguma coisa. Vou colocar aqui um underline old e vou dar um continuar. Então você renomeia a pasta do usuário que você já tinha aqui dentro do D. Agora você faz a alteração do registro aqui no Profiles Directory. Fica D, /invertido usuários. Agora você pode criar o usuário correto, já que você quer. Vamos adicionar ou remover um usuário. Criar uma nova conta. A conta vai se chamar Ricardo, que é o mesmo nome que eu tinha antes, né? Vai ser administrador do computador. Criei minha conta. Já vamos pular um passo aqui. A gente reiniciou duas vezes na outra vez, mas pode ser uma só aqui também. Vamos reiniciar o computador. Não tirei ainda o DVD do Windows 7 do Drive, então ele está pedindo aqui o Windows 7. Terminou de carregar aqui, vamos escolher o usuário correto agora, que é o usuário Ricardo. Vamos aguardar ele criar a área de trabalho também, assim como ele criou para o outro usuário, né? Terminou de carregar meu usuário aqui. Agora se eu for conferir lá dentro do disco dele, já tem que ter lá na pasta usuários o meu usuário Ricardo, que é o correto. Então como é que a gente procede agora o nosso backup, digamos assim, ó? Você pega na pasta antiga aqui, dá um continuar, seleciona todos os arquivos, copia, vai dentro da pasta do teu usuário, cola e marca para substituir todos eles. E pronto, você tem todo o teu documento, tudo salvo já no teu usuário novo. E essa pasta antiga aqui, então você pode deletar ela fora, porque a gente não vai mais utilizar, que o nosso usuário já está todo ok. Então o nosso usuário correto, só tem que dar essas confirmações aqui, como era uma pasta de usuário, né? Tem que dar essas confirmações para ele excluir. E terminou de excluir a pasta antiga. Então temos só a nossa pasta nova, já com o backup dos nossos arquivos todo aí dentro. Então esse é o procedimento para você fazer depois de uma formatação.
Ou seja, você não vai precisar copiar todos os documentos da pessoa lá, ou dos seus documentos mesmo, né, se for o seu PC, para um HD externo, para um pendrive ou gravar em DVD. Então você deixa tudo dentro do D, formata só o C e você tem automaticamente todos os documentos salvos já dentro do outro disco do teu computador. Então esse é o procedimento que a gente faz, que eu considero correto, e a explicação está toda aí para vocês agora, toda de barbada. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí no blog que a gente vai estar respondendo a todo mundo. E aguardamos então você na nossa próxima videoaula. Muito obrigado por ter assistido e até mais.